Boa noite a todos. Nesse primeiro momento, eu deixei aqui essa configuração para o microfone e a câmera de vocês permanecerem fechados até o final. Então, quando vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem anotar ou digitar aqui no chat, que o chat, por enquanto, está liberado. E no final, eu libero o vídeo e o áudio para todos. Assim, quem quiser pode fazer as perguntas também. Então, hoje nós estamos aqui reunidos para a nossa aula inaugural do curso O Narcisismo e a Análise do Eu. Vou caminhar para vocês aqui também o link para quem quiser olhar as aulas, os horários, todas as informações do curso estão nesse link. E no nosso site também tem muitas coisas interessantes para vocês procurarem ali, como os vídeos no YouTube, a aula inaugural do ano passado, o livro que a Suzana escreveu com o Lúcio, com o prefácio da Maria Helena. Então, vale a pena dar uma olhada no site depois da nossa aula de hoje. Então, a primeira aula do curso começa no dia 7 de março, com a aula da Suzana, da flor ao mito, do mito ao conceito. Então, quem quiser já pode se inscrever nesse link mesmo que eu acabei de enviar. Então, para esse ano, na nossa programação, temos o curso de psicanálise, os seminários da Suzana, o seminário da Beatriz Azevedo, nossa colega do Rio também, e os grupos de leitura da Leila, da Lourdes, da Célia e da Joana. Todas essas informações estão no nosso site, e qualquer coisa é só me escrever pelo WhatsApp também, fui eu que mandei a mensagem para vocês com o link de hoje. Hoje, com a importância da psicanálise na atualidade, com a Andreneide Dantas, que é psicanalista. Também vocês podem ver as postagens dela no Instagram da Clínica da Escuta Analítica. A Andreneide é coordenadora aqui do ITM. E depois, na sequência, como ensinar o que a psicanálise nos ensina, com Suzana Palacios, que é psicanalista e presidente do ITM. Então, um bom trabalho para vocês hoje. Obrigada, Lucas. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, eu abri o microfone. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês, né, de estarem aqui presentes de forma online, de forma virtual, mas querendo saber daquilo que nós estamos nos propondo a transmitir, que é a psicanálise, né? O meu trabalho, eu vou falar sobre a importância da psicanálise na atualidade, né? Em um mundo globalizado, no qual as pessoas, muitas vezes, têm se colocado não como seres falantes, e sim como objetos ou números. Um mundo no qual tem uma sociedade do espetáculo, um mundo no qual existe muita pressa, pressa das pessoas fazerem um monte de coisa, de estarem todo o tempo ocupados e conectados muitas vezes a seus aparelhos tecnológicos. Esses aparelhos que nos auxiliam, né? Hoje a gente está fazendo essa transmissão online, tem pessoas participando de outras partes do Brasil, de outras cidades do estado de São Paulo, talvez algumas pessoas de outro país, da Argentina, talvez, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem, que a tecnologia nos oferece, isso é muito, mas tudo aquilo que vem de uma descoberta também pode trazer coisas negativas, e o fato das pessoas, em vez de usarem os aparelhos, serem usadas por eles, o fato de muitas famílias irem a restaurantes e, em vez de estarem conversando entre si, apreciando a comida, batendo um papo, estão ali conectados nos seus aparelhos. O corpo está presente, mas psiquicamente eles estão falando com o mundo lá de fora, com os outros. Ou então estão fotografando o prato para postar. Outros vão a shows e, em vez de assistir um show que pagaram caro de um cantor, de uma banda que ama, que adora, em vez de assistir um show, estão lá com seus aparelhinhos filmando para assistirem depois ou para postarem nas suas mídias sociais e ganharem coraçãozinhos. Gente, ganharem coraçãozinhos artificiais. Enfim. Outra coisa preocupante nesse mundo globalizado, né, é o quanto as crianças pequenas, em vez de brincarem, elas estão
assistindo no YouTube, pelo Instagram, outros brincarem, que podem ser outras crianças ou outros adultos brincando, ensinando a criança a brincar. Com isso, o que é que elas perdem? Elas perdem a possibilidade de colocarem na brincadeira alguma coisa que está angustiando, colocarem na brincadeira alguma coisa que elas não entenderam, colocarem na brincadeira algo que elas viveram passivamente, por exemplo, foram ao médico, tomaram a injeção, tomaram a vacina que dói, óbvio, dói, mas traz muitos benefícios, né? A dor é momentânea e os livra de muitos males. Vão ao médico, ao pediatra, tomam a injeção. Na brincadeira, a criança, ela vai viver ativamente o que ela sofreu passivamente. Então, ela vai dar injeção na boneca. Ela recebe uma bronca da professora ou do pai e da mãe, ela vai dar bronca nos seus bonecos e bonecas. Então, é muito importante que as crianças brinquem. Quando elas estão absortas, assistindo a outros, perdem essa possibilidade. Elas perdem a possibilidade de brincando, ou com seus brinquedos sozinhas, ou com outras crianças, de desenvolverem, inclusive, algo, e aqui eu vou falar da plástica cerebral, a área da empatia, porque a área da empatia ela é desenvolvida no jogo com o outro, na brincadeira com o outro. Então, dependendo do uso que cada um faz da tecnologia, isso serve para o pior. Lacan já tinha nos advertido que muitos são casados com seus aparelhos, que ele chamou de gadgets, tá? E em vez de usarem, são usados por eles. Só que nada, vocês já devem estar percebendo, nada é gratuito. Tudo que fazemos, dizemos, pensamos ou calamos tem consequências. Tem consequências no nosso psiquismo e tem consequências no nosso corpo. Infelizmente, né, com tudo isso que está acontecendo, com esse excesso de tecnologia, tem aumentado e muito o número de pessoas. Não é só por isso, tá? E vocês vão entender ao longo da minha fala. Tem aumentado o número de pessoas ansiosas e depressivas. E quero chamar a atenção para um dado em relação a crianças e adolescentes, que no Brasil tem aumentado em 35%. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. São seres em desenvolvimento que já estão sofrendo muito. Tá? E vocês vão ver que não é somente pelo uso da tecnologia, mas é pelo uso que tem feito da própria fala, ou do não uso, né? Quantas pessoas têm se descontado e, em vez de dizerem o que querem, elas não dizem, elas se calam. E isso tem consequências. E aí eu pergunto novamente, qual é a importância, nos dias atuais, desse dispositivo que é a psicanálise, que foi criado por Freud, foi germinado ali em 1884, quando Freud teve um encontro com Charcot. Freud, a maioria sabe, era um médico neurologista, antes de ser o primeiro psicanalista da história da humanidade. Teve um encontro, ele já tinha um desejo investigativo, né? Investigador, até coloquei aqui na minha escrita, investigador. Veja bem que quando a gente coloca uma separação, ele investigava as dores dos pacientes. Quando ele se encontrou com Charcot em Paris, em 1884, fez um estágio, né? Assistiu à apresentação de doentes, né? Dos pacientes histéricos de Charcot, e ficou maravilhado. Foi um encontro, ele ficou lá durante 4 meses, mas isso mudou muita coisa para o Freud. E Charcot foi um neurologista que mudou a história da neurologia. Depois do Charcot, a neurologia não foi mais a mesma. Charcot procurava a causalidade da histeria. Ele não procurava tanto tratar. Quem procurou tratar foi Freud. Ele procurava a causalidade da histeria e encontrou. Ele viu que não estava na anatomopatologia, não estava no organismo, tá? Estava na fala dos pacientes. Então, esse encontro de Freud, esse desejo de investigação do Freud, esse interesse pelo outro, pelo que acontecia com o outro, somado a essa experiência com Charcot, fez com que ele voltasse para Viena e escutasse os seus pacientes de outra forma. Pacientes, que tipo de paciente?
pacientes que os procuravam porque estavam sofrendo muito de contraturas musculares, paralisia, cegueiras, dúvidas obsessivas, e descobriu, escutando esses pacientes, que a causa não estava no organismo, não estava no soma, estava na psique, estava na fala dos analisandos, né, dos pacientes de Freud. Então, tinha relação com o que eles falavam ou deixavam de falar. Enfim, com tudo isso, né, que eu estou falando, com esse encontro com Charcot e o desejo investigativo, Freud descobriu que a histeria, que hoje muitas vezes é tratada como depressões, tá? Mas muita gente fala, não pode falar essa palavra neurose, nem histeria, nem neurose obsessiva. Então, muita gente se contenta, gente, com diagnósticos de transtornos para o qual são medicados. E, em alguns casos, isso se faz necessário. Tá? Mas é muito importante que cada um queira saber sobre o que sente e sofre. Então, o que o Freud descobriu? Que o sintoma dos pacientes estava relacionado com a outra dimensão, uma dimensão fantasmática, na qual tinha lugar as lembranças encobridoras, os deslocamentos, as condensações, as sobredeterminações e as representações de desejo e fantasma. Lembranças de acontecimentos passados que estavam no passado, mas estavam atrapalhando o presente do paciente. Então, eram muitos pacientes que estavam com dificuldade de conviver em sociedade, né? De ter um bem-estar e de conviver, inclusive, nas suas famílias. E antes, né, de Charcot e de Freud, esses mesmos pacientes, antes de ter essa escuta, né, de um médico que realmente se importasse naquele momento, antes disso, esses mesmos pacientes, na Idade Média, eram queimados vivos. Eram queimados vivos porque entendia-se, a religião entendia que eles estavam possuídos. Tal era a mudança de comportamento e de estado psíquico que o paciente tinha. Eles eram queimados vivos, então, porque eles falavam da possessão demoníaca. Quando eu estava escrevendo, eu pensei, né, eu lembrei, que o Freud também atribuiu a pulsão, que é algo que existe em todos nós, como uma força demoníaca. Mas não é uma força demoníaca que vem do lado de fora, é algo que é de dentro, é uma força que empurra os pacientes ou os sujeitos a agirem de formas que muitas vezes trazem muitos estragos e sofrimentos para eles, mesmo que eles não saibam. Estou aqui com um roteirinho, tá, gente? Só para eu não me perder, porque quando eu começo a falar, eu gosto muito de falar e eu tenho medo de sair aqui do meu roteiro. Repetindo, o seu desejo de investigador e os encontros com parisiense, Freud descobriu que a causa dos sofrimentos era psíquica e não anatômica. E com isso pôde, com esse encontro, obter mais elementos para edificar aquilo que ele estava criando, a psicanálise. Pois constatou que o pensamento era separado da consciência do paciente, afetava diretamente o corpo deles, contrariando aqui o olhar médico, porque quando se fazia exame não encontravam a causa orgânica específica. Então, isso atrapalhava e afetava o corpo do paciente sem que ele tivesse consciência disso, sem que o eu do paciente tivesse consciência disso. Então, isso, o fato do Freud dizer para a humanidade que o eu não tinha domínio, não era o sujeito que dominava, não era essa instância, e sim uma outra, causou um abalo no narcisismo da sociedade vigente. E isso, ainda hoje, a gente encontra muitas pessoas e detratores da psicanálise, e vocês devem ter visto a profusão que existe de detratores, dizendo que a psicanálise não funciona, dizendo que a psique não manda em nada, dizendo que a causa do que os pacientes sofrem é somente orgânica, que o fato de falar é sem consequência, que não tem nada a ver, que quando, no caso de crianças, que quando crescer, passa. Quando crescer, aquele sofrimento que a criança está sentindo e sofrendo, passa. Ou então que lutos por perda de alguém
com o tempo passa, o tempo vai acalmar tudo. Não é verdade, muitas vezes o tempo piora. Então, existia até Freud uma ignorância a respeito dos efeitos do inconsciente sobre o sujeito e sobre o seu corpo. Freud descobriu que os sintomas dos seus pacientes eram mensagens enigmáticas sobre seus desejos mais íntimos, aqueles dos quais eles nem tinham coragem de assumir para eles mesmos, ou então que eles nem tinham consciência que eles tinham. Segredos e desejos que, por estarem contidos, estavam apagados, reprimidos da sua consciência. Estavam reprimidos, mas não significa que não estavam ativos e impelindo, empurrando as pessoas, os pacientes a agirem de uma ou determinada forma, ou então de não agir, de ter uma paralisia. O olhar de Freud, como eu disse, possibilitou aos pacientes sair da ignorância do que sentiu e sofria e da miséria cotidiana e sofrimento atroz. E hoje, quando a gente vê pessoas sofrendo muito e se negando a procurar um lugar de escuta, um lugar para saber por que eles estão naquele estado, é triste, né? Porque nós contamos com um dispositivo jovem, novo, comparado com a ciência. Pouco mais de 100 anos da descoberta de Freud, mas mesmo assim, são muitas pessoas que querem continuar ignorantes sobre o que sentem e sofrem. Freud descobriu que o saber que os pacientes tinham era deles. Era um saber que não era acadêmico, era um saber que o paciente tinha, mas estava inconsciente. Era um saber que eles tinham, mas eles não tinham acesso livremente. E tudo o que acontecia com o paciente tinha relação com seus traumas, suas experiências passadas, seus conflitos, seus sentimentos a respeito da sua infância, das suas relações com seus primeiros outros, tinha relação com as interpretações que eles fizeram, com aquilo que eles fantasiaram, daquilo que eles viram, e eles não tinham condição ainda de entender o que estava acontecendo. Então, tudo isso faz parte da subjetividade de cada sujeito. E eu estou dizendo, se o Freud descobriu que era o paciente que tinha o saber, então por que ele não tinha acesso livremente? Por que ele adoecia? Ou então por que ele não se curava? Por que ele precisava de um outro psicanalista, de um outro que tenha feito a mesma experiência, no sentido de feito o mesmo percurso analítico, que tenha se perguntado o porquê das suas experiências e do seu sofrimento, que tenha elaborado seus lutos, que tenha resolvido seus conflitos, que tenha acessado a sua cadeia inconsciente e tenha descoberto qual é a sua forma de gozar, qual é a sua forma de satisfação, quais são as suas formas de fixações de gozo que leva sempre o sujeito a repetir o mesmo. Repetir o mesmo que seja algo desagradável e desastroso, mesmo que isso leve o sujeito a grandes perdas, a muitas perdas. Porque não é possível acessar a isso que está reprimido ao saber inconsciente sem um grande outro. Para acessar os sintomas e revelar a estrutura deles, Freud expôs ao mundo que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, que o inconsciente obedece às mesmas leis da linguagem, a condensação e ao deslocamento, que quando a gente fala, a gente combina palavras, ou a gente desloca a palavra, ou a gente faz transposições de sentimentos, dependendo das palavras que a gente fala. Que quando falamos uma palavra ou outra, isso não é sem consequências. Estou olhando aqui a hora. Não é sem consequências. Freud descobriu também que e a gente constata isso diariamente, que as palavras têm o poder, inclusive, de tomar, e aqui uma frase muito linda da Maud Manoni, uma psicanalista francesa, que as palavras têm o poder de tomar o corpo do sujeito e de paralisar um órgão, de abrir uma ferida e de enlouquecer um metabolismo. Freud descobriu, então, que uma manifestação somática, muitas vezes, era substituta de algo que era psíquico, de algo que não foi subjetivado, que o sujeito não quis saber,
Não quero nem saber disso. Isso cobra uma conta, porque vai direto, muitas vezes, para uma dor. E, às vezes, uma dor generalizada. E o paciente vai ao hospital, vai ao pronto-socorro e não descobre a causa. Às vezes, descobre o físico, o soma está alterado, está afetado. Vai estar afetado porque algo fez ferida, né? Uma mãe estava me falando de um filho que teve muitas otites. Muitas vezes as otites das crianças tem a ver com... Entrou na piscina, enfim, entrou água no ouvido, mas muitas vezes tem a ver com o que a criança ouviu e não suportou, e não entendeu, e não conseguiu elaborar. Então, foi direto para o corpo. Então, o inconsciente é capaz, né, e essas experiências possibilitou aos pacientes de Freud descobrir por que eles se inibiam, por que eles se angustiavam e por que eles tinham sintomas. O inconsciente é um intruso, é esse intruso que aparece na fala do paciente, que aparece no lapso, no esquecimento, no ato falho, nas formações dos sonhos, que podem ser os mais belos, ou nos pesadelos bizarros, ou está ali à noite, quando o paciente dorme, está ali algo de uma verdade inconsciente, quer aparecer, quer manifestar. E, muitas vezes, pega o gancho aí e aparece através do sonho. Portanto, em psicanálise, o sintoma, eu vou acelerar um pouquinho, é uma metáfora, é uma mensagem codificada dos desejos mais íntimos do sujeito. E diferente da medicina, e não podia ser de outra forma, na medicina, o médico vai tirar o sintoma do paciente, sim, porque tem uma ferida, tem um órgão que não está funcionando bem, tem um inchaço, tem uma inflamação, precisa ser medicado, muitas vezes precisa ser extirpado um tumor, uma malformação, precisa dessa intervenção. Em psicanálise é diferente, o sintoma porta a verdade do sujeito. Onde tem sintoma, tem sujeito do inconsciente. Onde tem sintoma, tem uma satisfação, mesmo que seja desprazerosa. E aí, muitas vezes, o paciente, no início da análise, fala, como assim, satisfação? Você está dizendo que eu tenho prazer com o meu sofrimento? Não, não, não. A gente não diz que é prazer. É uma satisfação desprazerosa. Mas, mesmo assim, ela traz uma satisfação. Existe, para uma instância psíquica, um ganho. Existe uma satisfação, sim, e muitas vezes é o que o paciente não consegue abrir mão. Não consegue abrir mão porque muitas vezes tem um sintoma que é resultado dos conflitos, né, do que ele viveu na infância, da relação com seus primeiros outros, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, da inveja, né, porque são existem dois sentimentos que nascem muito cedo, principalmente para quem tem irmão, que é inveja e ciúmes, que muitas vezes foram trabalhados e outras vezes foram reprimidas, e é muito importante que o paciente fale disso na análise, dessa relação com seus primeiros outros, da relação com seus parceiros e parceiras, da relação com seus chefes, e do quanto, muitas vezes, eles se submetem a essas relações, assim como se submeteram, no momento da infância, que eram pequenos, à autoridade dos pais. E Freud descobriu também que o paciente, muitas vezes, se submete ao próprio superego. Esse interditor interno que todo mundo tem, menos os perversos, óbvio, e que muitas vezes leva o sujeito a fazer escolhas que vão recair, vão escorregar sempre para o pior, para sofrimentos e estragos. Essa satisfação em psicanálise tem o nome de gozo, e muitas vezes a pessoa diz, como assim gozo? Mas o gozo, no português, tem uma conotação boa, goza da vida, goza sexualmente, mas em psicanálise o gozo tem relação com essa satisfação que muitas vezes é desprazerosa, mas que ela não para de se impor ao sujeito. Freud, então, descobriu, e nós analistas fazemos uso disso, que as palavras não são meras palavras, que elas têm o poder de tranquilizar, de excitar, de agredir, porque alguém pode ferir o outro, sim, com palavras, de adoecer, mas também de curar, de sarar. E aí os pacientes perguntam, somente falando eu vou me curar, somente falando eu vou me livrar do inferno que são os pensamentos, os tormentos, as ideias obsessivas, as fantasias bizarras.
as culpas que muitas vezes são inconscientes, ou as ideias e pensamentos de autorreprovações, de autodesvalorização. Como assim? Somente falando? Não, não é somente porque falar não é pouco. É falando e escutando verdadeiramente o que diz. É falando e descobrindo qual é a sua cadeia inconsciente. O que está reprimido e que ele não queria saber e acessar, e com a análise ele consegue. Percebe que mais de 100 anos dessa descoberta, atualmente a gente ainda encontra pessoas que acham que falar não tem consequência? Pessoas que vivem um inferno, gente, um inferno de sofrimento, e mesmo assim, quando alguém fala, você procurou um analista? Você procurou uma ajuda? Não! Muita gente toma isso como uma agressão. E aí a gente pode dizer, ignorância no sentido de não saber, ignorância no sentido de não querer saber, ou gozo do sofrimento que o sujeito não quer se livrar ou não pode se livrar naquele momento. Falando em análise, o paciente descobre que seu corpo não está desvinculado do seu inconsciente. E é produto de seus primeiros anos de vida, de tudo que ele viveu, é produto também da cultura no qual ele viveu, é produto também da sociedade, de todas as relações que ele teve depois com, principalmente pais, depois com irmãos, com professores, enfim, com as figuras de autoridade. E os pacientes de hoje são iguais aos de Freud? Óbvio que não. Por quê? Porque os sintomas, além de estar vinculados, né, além de ser produtos do que os pacientes viveram nos seus primeiros anos, como eu falei, da sua subjetividade, também tem relação com a época vigente, assim como os pacientes de Freud eram pacientes produtos daquela época. Então, esse dispositivo criado por Freud, pouco mais de 120 anos, ainda possibilita hoje, e vai possibilitar durante muito tempo, claro, depende dos analistas, né, para manter esse dispositivo, descubra o porquê das suas angústias desenfreadas, dos seus pensamentos que não param de se impor ao sujeito. O porquê de deixar para depois o que querem fazer. O porquê da famosa e conhecida procrastinação. O porquê do seu alcoolismo, dependência de drogas, relações amorosas desastrosas, empregos ou trabalhos nos quais são subjugados ou explorados. A importância da psicanálise na atualidade é a de continuar oferecendo uma ferramenta, um dispositivo, um recurso, para que cada um possa saber o que significa o seu mal-estar e sintoma. Para que possa descobrir por que abandonou o seu corpo, por que o castiga com sofrimentos e doenças. Pois o sintoma é o acontecimento de corpo, como formulou Jacques Lacan, um outro psicanalista extraordinário, que pôde ler Freud e agregar outros discursos. Com a psicanálise, possibilitamos que os pacientes descubram as suas fixações de gozo, que falem e escutem verdadeiramente o que dizem, que acesse seu inconsciente com toda a carga de herança discursiva, forjada na sua infância, que descubra as identificações com seus parentes, com seus familiares, principalmente com seus pais, que desfaçam crenças enlouquecedoras e ideais impossíveis de realizar, e que são limitadores de seus avanços na vida. Decifrando sua cadeia de significantes inconsciente, pode transformar a vida. Não é algo forte? Uma pessoa me perguntou, não é algo forte dizer que a psicanálise possibilita uma transformação? Não. Realmente, aqueles que fazem análise experimentam uma travessia na língua. Sai da ignorância e parasitismo e inércia, como dizia um paciente outro dia, inércia do seu inconsciente, que o leva sempre a repetir o mesmo. Por quê? Porque existe essa força da pulsão e do gozo que leva o sujeito a repetir o mesmo. Em análise também, os pacientes aceitam que, porque são falantes, eles têm muitas possibilidades, mas eles não podem tudo. Eles aceitam a castração. Castração que em psicanálise não é mutilação, tá? É o fato das pessoas aceitarem que elas não podem tudo, porque ninguém pode tudo.
E hoje, desvalorizar ou acreditar que a sua palavra não vale nada é colocar-se sem recursos psíquicos para enfrentarem as adversidades da vida. E quando alguém faz isso, o que vem para primeiro plano são seus corpos, é o seu corpo, com todos os enlouquecimentos e doenças. Descontar-se como sujeito de desejos é tratar o seu corpo de forma veterinária. Para concluir, a importância da psicanálise na atualidade é a de continuar possibilitando que os pacientes deixem de ser marionetes do próprio inconsciente e saibam por que se angustiam, se inibem ou adoecem. Então, continuar contando com esse dispositivo é possibilitar que o sujeito não se desumanize. Foi o que eu preparei para hoje, e agora a Suzana vai falar como isso que a gente recebe, que a gente produz na nossa análise, nos nossos estudos e nas nossas experiências, e com nossos pacientes e nas supervisões, como a gente faz, o que a gente faz com isso que a gente tem e que a gente transmite. Suzana? Obrigada, Treneide, e boa noite para todos. Bom, como ensinar o que a psicanálise nos ensina? Nós sabemos que para ir ao lugar do analista é preciso contar con un tripé constituido pela propia análise, pelo controle e supervisão ou superaudição, como dice Lacan, da prática, e da leitura do conteúdo epistémico. Estas son as instancias que producen os efeitos da formação específica dos analistas. Mas eu quero fazer hincapié e apoiar-me en que non tudo é materia de ensino. Como sería posible ensinar a práctica analítica? Como ensinar o ato analítico? O novo lazo social inventado por Freud pone en jogo algunas imposibilidades, como siempre na vida. ¿Cómo poderíamos ensinar a ética que exige o discurso do analista? ¿Cómo ensinaríamos o desejo de analista? E incluso, ¿cómo enseñaríamos a arte da interpretación? Há una división y una diferencia esencial entre a experiencia y a teoría. Mas há una dependencia, ya que sabemos que no hay teoría sin práctica. Y en este sentido, que un analista precisa ser pelo menos dois. Precisa realizar o acto y precisa dar conta disso que fez. Sabemos también, en este sentido, que a elaboración teórica descansa también en tres pilares fundamentais. Quais son estes pilares? A teoría do recalque, a teoría das pulsões, a teoría da transferencia. Son teorías que abren tres perspectivas que van a dar conta da metapsicología freudiana, que como todos sabemos o deberíamos saber, implica a questão tópica, a questão dinámica e a questão económica. E o propio Freud, que se posicionó taxativamente diciendo: exigimos que aquele que queira exercer en outros a experiencia de un análisis debe someterse él mismo a esa experiencia. Hoy podemos agregarle hasta que a conclúa. Es importante poder reconocer que o propio ensino da psicanálisis se soporta sobre a base de un imposible de ensinar. Su propia teoría está esburacada. Ela preserva discontinuidades. Los psicanalistas necesitamos estar advertidos
que no es posible ensinar todo. Para ensinar es preciso mantener vivo o deseo de ensinante. Esta expresión me ayudó no ano 1985 a poder dar mi primera aula inaugural abriendo a escuela que acabábamos de fundar, la Escuela de Psicanálisis de Niterói, primera escuela de psicanálisis do estado de Río de Janeiro. Yo estaba nervosísima. No sabía ni entendía qué tenía o qué podía hacer. Y entonces fui a leer o Seminario de Angustia y me encontré con esta expresión, deseo de ensinar. Jamás la tenía escuchado en ningún colega y tampoco a tenía leído en la cara. Pero para mí fue realmente o facto de entender y de trabajar esto que me posibilitó dar esa primera aula inaugural. 39 años de esto. O único que me gana realmente es o Sambódromo de Río, que fez 40. Pues veis, aquí estoy nuevamente tratando de transmitir algo. Pues veis. Entonces, es preciso mantener vivo el deseo de ensinante. ¿Por qué necesitamos transmitir en psicanálisis algo vivo? No podemos falar embalsamado con un saber embalsamado. No sabemos que eso es propio de otro discurso, que es el discurso universitario, que nada tiene a ver con el discurso de psicanálisis, ya que es el discurso que pone en un lugar de oyente o saber. Si el ensinante quiere transmitir todo lo que sabe, pone o saber en un lugar do oyente do discurso. Esto generalmente cría aborrecimientos, aburrimientos y até odios. En este sentido, acontece no ensino o mismo que acontece no amor. Ninguém ama só dando o que tem. Pois bem, si algo le debemos a Lacan, y le debemos mucho, mas fundamentalmente porque nos ensinó a leer Freud. Esto es algo fundamental. Aprender a leer y aprender a leer Freud, también aprender a leer aquí lo que los pacientes dicen. Y es por esto que él acusó a los psicanalistas, la internacional, de no leerlo. Digamos, si no pudieron leer porque hicieron tu ensino freudiano una pedagogía. Entonces, ¿cómo ensinar o que no se ensina? Freud allí se abrió camino, reconociendo que no hay transmisión de psicanálisis sin que o real sea presente como imposible de ensinar. Frente a los ataques que a psicanálisis sufrió, y continúa sufriendo, ¿verdad? Pero estoy hablando de Lacan. Lacan tomó en cuenta la necesidad de retornar a Freud como a única defensa para mantener a vigencia de su valor subversivo, ya que es un discurso que posibilita que el discurso de un mestre tenga seu avesso. ¿Cómo ensinar hoy, entonces? Pues bien, hoy ensinamos Freud leyendo Lacan y leyendo Lacan con Freud. Tanto un como otro exigen que no se los reduzca a un programa. Podemos decir que ser lacaniano implica pero interés y o deseo de leer Freud con Lacan. Una frase de Lacan quiero leerles. O retorno a Freud en materia de un ensino digno de ese nombre.
o único ensino que produz a vía necesaria para que a verdad y más escondida se manifieste. Esta vía é a única formación que podemos transmitir a los que nos procuran y se llama un estilo. Esto es lo que leemos en un texto de Lacan, que tiene como título a Psicanálisis y seu ensino. Hoy podemos decir que se trata de sustentar un discurso que faça existir a psicanálisis nas condições actuais, o que nos exige ter en conta as crenças, as superstições, as ilusões, os gostos de nuestros contemporáneos. Como ustedes están escuchando para aquellos que leyeron Lacan, no estoy diciendo otra cosa más que necesitamos reconocer a espiral de nuestra cultura, tal como Lacan nos lo indica no discurso de Roma o en función del campo da palabra na linguagem. Entonces es muy importante saber cuáles son nuestras referencias. ¿Dónde y con qué hacemos serie? Por ejemplo, para pôr en serie o acontecimiento Freud, no podemos ter como referencia a Copérnico, y sí a Kepler, o que define a ação giratoria dos astros non como un giro circular, mas sí como un percurso elíptico. Para manter a vigencia da verdade freudiana, sua potencia subversiva, é necesario partir do real propio da experiencia analítica. Só así poderíamos y poderemos incidir no malestar de nuestra cultura. ¿Y por qué? O estilo, então, é a única formación. Porque un estilo requiere da singularidade no modo de transmitir a doctrina con a enunciación de cada uno y con seu desejo. O estilo, então, é un efeito da formación que depende de cómo a propia experiencia analítica incide para producir un ensinante con un singular desejo de ensinar. Un estilo como formación implica poder conjugar o modo singular en que o ensinante se enlaza ao espíritu de su época para hacer resoar a verdade freudiana no presente. Es preciso que escutemos más além de aquilo que nos dicen. Es preciso que escutemos além do sentido común. Que escutemos los momentos en que la lengua tropeza o mostra para escutar y leer as incoherencias o as desmedidas impulsionais. Freud, além de escutar, escribía. Y escribiendo algo, se ordenaba para él algo también, y esto ia tomando a forma de un material transmisible. Así entonces, pela escrita freudiana, es posible que compartilhemos hoy con otros o que produció por su propia experiencia. A coragem freudiana foi soportar deixar-se ensinar. Él era un neurólogo. Extraírse de allí para ser ensinado para aquilo y en relación a aquilo que sus pacientes le ensinaban o formaban y le producían este deseo de poder escribir para poder transmitir. Fue por su posición, entonces, que podía apropiarse do que su práctica le ensinaba. Podemos afirmar que para psicanálisis no es transmisible, a psicanálisis no es transmisible somente pelo corpus teórico.
não há didática possível. Só pela palavra que morde ou afeta a carne e por suas ressonâncias incalculadas é que podemos transmitir, e porque esta é a lei da linguagem, é a lei do inconsciente. Só nos salva do adormecimento e da debilidade mental, pues o acto singular de cada analista. Tenemos que reconocerse que si por un lado está o que cada uno extrae de su propia singularidad y o transmite de diferentes formas, también está, por otro lado, a formación de cada analista. Y nada disto es universal. Lacan define o inconsciente freudiano como un saber que trabaja para o gozo, ou seja, o automatón propio da cadeia significante. Es así que para conclusión de un análisis, donde no se termina, cuando se concluye que un análisis no se termina ni con o saber, ni tampoco se liquida a transferencia, ya que se pasa do amor ao sujeito suposto saber ao desejo de saber. Cuando ensinamos, no estamos como psicanalistas. Estamos en la posición de analizando, ya que somos nós os que falamos, y ninguém domina o que dice. Hoy por su propia transferencia en relación a Freud, que Lacan comenzó a ensinarnos a leer, a lelo. Y para esto le fue preciso separarse da paixão freudiana pela verdade, solidaria do amor ao pai y apostar ao real. Nos insinuó así que a práctica analítica no se ensina, se experimenta y se supervisa. Pois bem, o saber ler e o ben dizer. Tanto un como o outro están do lado do analista. Mas é o que nós debemos transferir pelos nosos actos aos analizandos. É así que eles aprenden por fora de toda pedagogía. No percurso de un análisis se producen mutações no sujeito. Y aprendizados que nada tienen a ver con la pedagogía, mas sin únicamente pelos cambios na posición subjetiva. O que implica una pasaje da formación a transformación. E esa transformación da posición subjetiva a que orienta a una formación permanente, porque a formación nunca se termina y nunca está realizada completamente. A esto nos llama Lacan, a formarnos día a día para estar a altura do sujeito do inconsciente, y non somente do sujeito do inconsciente, do objeto que cada un intenta complementar ao outro. Operando con o inconsciente estructurado como una linguaje, operamos con as sessões onde preferencialmente priorizamos su unidade semántica. Estoy hablando de sentido. Cuando operamos con un inconsciente real, priorizamos o que no es semántico, o que pone en suspense a significación. Y es esto que puede conducir al sujeto a su opacidad en relación a seu gozo. O corte antes de que emerja esa unidad y sobre sí misma, propia da significación fálica, privilegia o equívoco, o sin sentido, o fora de sentido, todo aquilo que no entra no simbólico, mas que resoa y ecoa. ¿Onde? No único lugar que temos para esto, noso corpo. Operar somente con sessões que se reduzan a una unidad semántica sería psicologizar a experiencia analítica. Então precisamos ter en cuenta o campo do gozo,
campo heterogénico a oboso fálico, que como sabemos intenta contabilizar todo, sea espacio o sea tempo. Necesitamos suspender cualquier estándar do tempo y do encuadre para dar lugar ao tempo libidinal, para dar lugar ao tempo da pulsão. Necesitamos saber que sob o tempo epistémico, ou seja, do saber ordenado pela lógica retroactiva do significante, está presente o tempo libidinal, o tempo pulsional. Cuando nós operamos con o real, o tempo de comprender não se dá na sessão, se dá entre sessões. É a função da ressonância, ou a função do eco na sessão, o que está o que é mais acorde com a experiência da pulsão no sujeito. E é assim que funciona o eco. O eco funciona no corpo pelo fato de que houve dizer. Não é o relógio o que decide, é a contingência, é a sorpresa. Se a interpretação precisa ser alusiva, é porque a alusão é uma virtude que está longe de ser uma afirmação fechada. Ela mantém aberto o sentido sin por isso proporcioná-lo. Não se trata então somente do silêncio do analista. É importantíssimo que se ponha em jogo também o silêncio, que o silêncio surja na própria cadena do significante. Se o desejo de analista guia nosso ato, a interpretação será corte. E corte entre quê? Entre o significante de índice 1 e o significante de índice 2. E assim se pode separar o que parecia estar ligado ou articulado. E é por isto que o equívoco é dos nomes da alusão. Não só os psicanalistas escutamos, não somente escutamos o que se dice bem, também escutamos na enunciação o que não se dice, mas que ressoa, e ressoa por sua ausência. Onde? Nos ditos do analisando. Não somente a presença, a vezes. Também alguém brilha por sua ausência. Com a alusão temos o máximo que a linguagem pode dar conta a respeito de corpo que goza. E não deixa de ser alusiva a elucubração de saber que a linguagem realiza sobre a língua. O percurso de uma experiência analítica leva a uma redução do sentido e também podemos dizer que isto implica esgotamento da associação livre. Ali o silêncio nada tem a ver com hoje não tenho nada para dizer. Ou, como dizem outras vezes os pacientes, não tenho nada para dizer. Não sei o que dizer. Pois bem, pensemos pouco juntos estas questões a nível institucional. As instituições psicanalíticas, seja esta uma escola, instituto, uma fundação, uma associação ou grupo. Qualquer deles necessita saber que não alcança com o aprendizado de uma programação. Temos que poder posibilitar dando tempo necessário de ver e de discernir que é um analista. Esta sí que é uma pergunta morcego que temos que aclarar à luz do dia. E que é um analista? É uma pergunta tão importante como é a pergunta que é pai. Tan importante como a pergunta que se faz Freud. E todos nós nos temos. Que quer uma mulher? Somente así poderemos dar conta do horizonte de nossa época. Então, a psicanálise é discurso que nos permite responder aos analistas na nossa civilização.
así como también nos permite interpretar a subjetividade de nossa época e de outras que não são atuais. A interpretação não implica nenhuma técnica. A interpretação é uma ética que possibilita uma leitura outra de aquilo que nos dicen en transferencia. Não é o mesmo, então, o significante na linguagem que o significante na língua. Este último é um efeito do sentido real, nem imaginário, nem simbólico. O bendicer na psicanálise não é o bendito da retórica. O bendicer propio de nossa prática se funda sobre o saber ler con o desejo de analista. Y todo esto es posible. Es posible que un analista escute, es posible que un analista lea, y por eso se escribirá algo para o que fala, sempre y cuando non queira comprender. Ceder a compreensão é o que nos posibilita escutar. Escutar de outro jeito e não no sentido común. E isto para alcanzar a maneira singular do dizer de cada um. É preciso, por isso, cortar o blá blá blá, para transformarlo en un dizer. Y tenemos que tener fundamentalmente en cuenta que o significante non somente significa, ecoa, resoa. Outro día tive a alegría de escutar a Joan Bosco. E eu fiquei paralizada, pero no bom sentido non podía deixar de escutar a este homem falar con todos esos barullos, ningún sentido, somente así como falan las crianzas, sin sentido, pero con sons, o ronco da cuica. Ay, gente, eu pensaba que estaba frente a un Joyce musical. Bom, então, no necesitamos comprender nada, tenemos que escuchar y leer. Operar éticamente, operar no sentido cirúrgico do termo. O que está em jogo na ação do analista, no ato analítico, é a cirurgia do corte. Assim, analisando, pode chegar a fazer poesia, a fazer um poema, graças ao bisturi especialíssimo que instrumenta o desejo, o desejo do analista, de analista, porque não é do analista, é de analista. Bom, é certo, falamos muitas tonterias e estupideces numa análise. E isto porque o significante é algo necio. É nosso caminho orientarnos pelo real e assim chegar, en este sentido, a producir un significante cada vez más tonto. Y esto podemos realizarlo despollando significantes de seus veios. Só así pueden surgir os dizeres. ¿Y cómo es que podemos capturar ao inconsciente? Lacan yoga con un neologismo que cría él, pero lo cría por o saber de súa língua. E va para falar da materialidade das palabras, tiene una sola y dice homoterialismo. Ten en cuenta que mo é palabra en francés. Os cortes separan, abren novos caminos, introducen o vacío y o fora de sentido. Só así podemos caminar rumo ao que Lacan llamó o santoma. Nós temos que poder surfar na língua. Necesitamos producir chistes, piadas, ingenios, ironías, equívocos, malentendidos. Necesitamos ser letrados y ser espirituosos. O paso então para ir ao lugar do analista, non se programa.
ni tampoco se decide por una vontade. Es una consecuencia lógica que depende de una ética. Ou isto o desvarío da vontade de querer ser analista. O desejo de analista es fruto de un análisis, alí se forja y alí surge. Tampoco es concebible el pensar a práctica analítica sin supervisión y sin control. La supervisión se impone como una cuestión ética imprescindible y no negociable. No hay justificativa para pospolo. Es una práctica que se impone por necesaria y solo se deja de hacer por una omnipotencia narcísica, por acreditar que puede todo y se esquece de que ao mejor cazador se le escapa a lebre. Entonces, Lacan cuando fala de estilo ten como referencia a Georges Louis Leclerc, conde de Buffon. Foi ele que escreveu o estilo O Homem, do qual Lacan agrega o homem a quem nos dirigimos. Hay estilos de vida que se escolhen quasi libremente como efeito o fruto de sermos sujeitos do direito. A questão é por que há estilos. Há estilos porque não há nenhum objeto premeditado e predeterminado para os que falan. Há estilos frente a esa falta de programación natural, ou seja, pela falta de instintos, ou seja, pela ausencia de una regla para todos, como dice Fernando Pessoa. Como analistas sabemos que frente ao buraco da não relación sexual, cada sujeito está obrigado a inventarse un modo de relacionarse con o sexo. E somente por una experiencia analítica, ou seja, por ter sido escutado e lido de outro xeito, que o que fala pode não ficar congelado a ese eu sou ou eu digo. Eu quero transmitirles una entrevista que teve Freud con un jornalista. El jornalista llega para entrevistar a Freud, pero antes de hacerle una pregunta, afirma y le dice a Freud que realmente a psicanálisis ten levado a que a vida seja un quebra-cabeza complicado. Pois Freud non o deixa continuar falando. Inmediatamente le dice, de xeito nenhum. A psicanálise volta a vida máis simples. A psicanálise reordena o enmarañado dos impulsos dispersos, suministrando, dice ele, o fío que conduz a pessoa fora do laberinto de seu propio inconsciente. Então, é por tudo isto que retomamos o proyecto freudiano y él es o que nos lanza ao bendizer. Este es o afecto propiamente psicanalítico, por ser a transferencia que nos permite una cura nova. ¿Y cuál es la cura nova? Sair do trágico para llegar ao cómico. Então, la propia experiencia de un análisis, un estilo se destila, siendo cada estilo a conjunción singular de un gozo con sus semblantes propios. Es a transmisión de un ensino o que nos faz ficar longe do desejo de ser profesor, que é aquele que põe no comando ao saber. Nossa transmisión, a diferencia do ensino universitario, no tiene exigencia de ser comprendido. Tampoco tiene a pretensión de dicirlo todo. No es o mesmo orientar que encauzar. No es o mesmo bendicer que dicer ben. No es o mesmo saber non todo que o saber absoluto. A transmisión de un ensino nos ensina o que no podemos calcular.
e nossa própria formação a que nos possibilita o saber fazer com o que não podemos calcular. Isso sim, cada de nós, quando transmite ensinando, põe algo de si. Da algo que possibilita uma enunciação conforme ao estilo de cada E estou dizendo algo muito sério. Estou dizendo que en psicanálisis há transmissão quando há estilo. É o estilo o que nos distancia dos postulados dogmáticos, dos sintomas congelados, do consumo de frases que justamente mostram ausência de enunciação. Un dogma é o que não se discute. Como tampoco se discute un axioma. ¿Quién poderia de nós discutir un fantasma? Pero tenemos que saber que tanto un como outro se adotan. Ir a un lugar do analista no é una cualidade a ser exaltada, ni tampoco un título profesional. É un modo de ser y de estar no mundo. É un modo de ter un estilo. A causa de seu desejo é a propiedade fundamental de cada falacer. Y esta es siempre contingente, ya que es un encontro na experiencia de un análisis. Esto que le da a cada una figura singular do gozo. Pero yo quiero ser enfática con esto. Cuando nós falamos de gozo, estamos falando do asocial de cada uno. O gozo de cada uno es aquilo que no se compartilha. No há gozo comunitario. O gozo de cada não complementa a ninguém. Só há gozo do corpo, e isto sempre nos isola. São os discursos que nos posibilitan que os corpos se mantengan unidos. Pero es un saber imprescindible, saber que estamos, cada uno está só, juntos con otros. Un análisis então nos posibilita tomar distancia das identificações das masas. As masas sempre son segregativas. Son as masas as que empurran as pessoas a situarse en un grupo contra outros, unidos pelo odio a outros. No. Antes de abrir o debate, quiero terminar con una frase de Lacan, un texto de Lacan, A Psicologia e seu ensino, onde descreve que o que debería ficar de seu ensino é un estilo. E ali dice o seguinte: todo retorno a Freud que dé materia a un ensino digno de ese nome se producirá únicamente pela vía onde a verdade mais escondida se manifesta nas revoluções da cultura. Esta vía é a única formação que podemos pretender transmitir a aqueles que nos seguem. Se llama un estilo. ¿Y un estilo? ¿Cómo podría ser ensinado? Un estilo non pode ser objeto de un saber. É justamente aquilo que non se pode ensinar. O estilo é totalmente diferente ao modelo. O estilo é inimitable. E é por isto que non existe o modelo de analista. Y de forma irónica, digamos, una figura retórica que Lacan muchas veces utilizó, Lacan dice en la tercera: façan como eu, não me imiten. Tomen exemplo de mim, não me imiten. O sinto, meu estilo é o que é. Y yo no quiero terminar sin situar, porque Lacan criticó con todas sus fuerzas cómo analizaban
o da Internacional? Ele formó parte da Internacional, sabía o que estaba diciendo, ¿eh? Y también, sobre todo, aquellos que saíron, que emigraron para Estados Unidos y pusieron en jogo a psicologia de guay. Contra esto lutou sempre acá. Y es contra lo que tenemos que lutar cada día, nós también. Entonces, con esto digo, no somente criticó o que hacían como analistas, criticó cómo vivían o estilo de vida los analistas de la Internacional. Y dice lo siguiente: atrapados entre a regencia espiritual y a formas de un ritual técnico, por procurar o triunfo do eu sobre as pulsões como vía para alcanzar una identificación con el analista como a solución prometida y fin da cura. Muito obrigada.